Greetings from your brothers and sisters in Zambia. Quando vocês fazem isso, eu trago-vos saudações dos vossos irmãos e irmãs de Zâmbia. And as we are dealing with what you are seeing behind here, which is pastoring in difficult times, E tratando do assunto que vocês veem aqui à nossa atrás, que é pastoreando em tempos difíceis, I think most of us must be thinking in terms of COVID-19 as the difficult times. creio que muitos de nós estão pensando em termos da Covid-19 como os tempos difíceis de que se fala. And in a sense, you are right. We have gone through very difficult times as a Christian church. De uma certa maneira, você está certo pensar assim, e temos passado realmente de um tempo difícil com a pandemia. But often the difficult times are not just physically difficult times. Mas muitas vezes os tempos difíceis não são apenas dificuldades físicas. It is especially spiritually difficult times. Mas realmente, e de um modo especial, dificuldades espirituais. And especially for those of us who are pastors, because we want individuals to have a healthy Christian life. Especialmente para nós que somos pastores, porque desejamos que crentes individuais tenham uma vida espiritual positiva. And therefore it is the spiritually difficult times that are a real concern for us. Portanto, são os tempos difíceis espiritualmente que são de grande preocupação para nós. And even as I bring you to the book of Malachi, portanto, em vos levar ao livro de Malaquias, it is primarily because there were difficult times in which Malachi was speaking. Isso fizemos primeiramente porque o próprio Malaquias falou durante tempos difíceis. So I will take you through this book in the 4 sessions that I have with you. Então, durante as 4 sessões que tenho convosco, vou vos guiar ao longo deste livro. But to begin with, I just want to quickly give us the background to this letter. Mas para começar, queria fornecer-vos o pano de fundo deste livro. Malachi was a prophet of God. Malaquias era um profeta de Deus. He lived more or less at the same time as Nehemiah and Ezra. E ele viveu mais ou menos no mesmo tempo com Neemias e Esdras. The people of God, the Israelites, had been taken into captivity. Nesse tempo, o povo de Deus, os israelitas, já haviam sido levados ao cativeiro by 2 very powerful nations. Por 2 reinos ou nações muito poderosas. The nation of Assyria and that of Babylon. A nação da Assíria e a da Babilônia. A number of years had passed by. Muitos anos já tinham passado. It was very, very difficult for the people of God. E era um tempo muito difícil para o povo de Deus. They were under colonial rule by very difficult colonialists. Eles estavam sob um domínio colonial por colonialistas muito difíceis. But now, by the grace of God, mas agora, pela graça de Deus, they had been allowed to come back to the promised land. Eles foram permitidos a voltarem à terra prometida. And they found the devastation that had taken place there. E ao voltarem encontraram a devastação que havia acontecido lá. The walls of Jerusalem had been broken down. Os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. The temple had been destroyed. O templo também estava destruído. And therefore they had the difficult task
of rebuilding their nation. E deles era a tarefa árdua e difícil de reconstruir a sua nação. They were demoralized. E eles haviam perdido moral. They did not feel any energy to rebuild the kingdom of E God. não pareciam ter força e motivação para reconstruir o reino do Senhor. And it was really in those times that Malachi and others came to speak. Então é nesse tempo que Malaquias e outros profetas falaram ao povo. Because Israel's worship had become corrupted. Porque a adoração de Israel havia sido corrompida. The way in which they were behaving towards one another had also become unethical. Até os relacionamentos uns com os outros já haviam sofrido corrupção. There was poverty where once upon a time there had been prosperity. E na terra, onde havia muita abundância em um tempo atrás, agora havia pobreza. And although they had been allowed to go back to the promised land, E apesar de terem sido permitidos a voltarem à terra prometida, they were still under the rule of this foreign nation. eles ainda permaneciam sob o domínio dessas nações exteriores. So if you can just imagine, it was a very difficult time for the people. Então, se você pode imaginar isso tudo, esse era um tempo muito difícil para o povo. God sent them a number of prophets to come and encourage them. E Deus enviou ao povo um número de profetas para virem os encorajar. Some of you might be familiar with somebody like Haggai, for instance, the prophet Haggai, Alguns de vocês conhecem o profeta Agar, who wrote because the people were now trying to build their own houses. É Ageu. É Ageu, desculpa. You are speaking in English. Yeah. Okay. They were trying to build their own houses, but they were not wanting to build the Lord's house. Ageu falou, porque o povo estava disposto a construir suas próprias casas, mas não a casa do Senhor. And therefore, through Haggai, they were being challenged to change their priorities and zealously rebuild the Lord's house. Então, através do profeta Ageu, eles foram motivados a mudar suas atitudes e a se empenharem na reconstrução da casa do Senhor. And let's not blame them too much, because that's the way we feel as well today. Não culpemos o povo de Judá naqueles dias, porque a maneira que eles sentiam naquele tempo, naquelas condições, é o que sentimos hoje. We tend to think more about ourselves than about the kingdom of God. Muitas vezes a nossa tendência é pensarmos mais a respeito de nós mesmos do que do reino de Deus. For instance, with the COVID-19 that has been with us, Por exemplo, a pandemia da Covid-19 que nos sobreveio, you will notice how it's been difficult to rebuild our congregations. você pode notar o quão difícil se tornou para reconstruirmos as nossas congregações. I don't know how it was with you here in Mozambique, but in Zambia it's been difficult. Não sei qual tem sido a vossa experiência aqui em Moçambique, mas tem sido muito difícil recomeçar a igreja na Zâmbia. Many people are still wanting to be at home instead of being in church. Até hoje, muitos ainda querem ficar em casa em vez de voltarem à igreja aos cultos. It is the same when there has been a difficult time economically. E da mesma maneira, tem sido tempo difícil economicamente. You find that people are more interested in building their individual houses than investing into the kingdom of God. Você vai ver que as pessoas estão mais interessadas em construírem seus próprios reinos do que investir no reino de Deus. And therefore souls are perishing, but Christians are not working for their salvation. E por causa disso, almas estão perecendo e os crentes não estão trabalhando para a salvação desses perdidos. So how do we pastor people in such a difficult situation? Então, como é que pastoreamos as pessoas no meio desses tempos difíceis? Let us look at Malachi and see how he did it. Vejamos então em Malaquias ver como ele fez isso. In this first chapter, Nesse primeiro capítulo, there are two things that he deals with.
há dois assuntos com que ele lida. First of all, it is God's love. Primeiramente, ele lida com o amor de Deus. And secondly, it is God's glory. E em segundo lugar, a glória de Deus. Again, first of all, it is God's love. Mais uma vez, ele trata do amor de Deus. And secondly, it's God's glory. E em segundo lugar, trata da glória de Deus. God's people need to understand these things if they are going to be healthy in difficult O times. povo de Deus precisa entender essas coisas se eles vão manter saúde espiritual em tempos difíceis. So I'll ask our brother to read for us the first 5 verses. Portanto, leremos juntos os primeiros 5 versículos desse capítulo 1. Malaquias 1, versículos 1 a 5. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, temos ou fomos esmagados, mas reconstruímos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os vossos próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Palavra do Senhor. I like the question that we find in verse 2. Eu gosto da pergunta que encontramos no versículo 2. God is saying to Israel through Malachi, I have loved you. Deus está dizendo a Israel através de Malaquias, eu o amei. And the answer, how have you loved us? E a pergunta, como é que nos tens amado? And I think it's a good place to begin. E creio que esse é um bom lugar para nós começarmos. Remember what I said, they had been going through a very difficult time. Lembra o que eu disse no início? O povo estava passando em tempos muito difíceis. And all of us, when we are going through a difficult time, we begin to doubt the love of God. E todos nós, quando estamos passando por tempos difíceis, nós começamos a duvidar do amor de Deus. Think about it yourself. Pense nisso, você mesmo. And perhaps you've been looking for employment and you've been doing so for a very long time. Talvez você tenha estado a buscar emprego por muito tempo. Or perhaps you are somebody who has had an illness and it's been going on for a very long time. Ou talvez você tenha enfrentado uma doença, uma enfermidade que tem lhe afligido por muito tempo. And you have prayed and prayed. E você orou e orou. But you are still continuing to go through a difficult time. Mas mesmo assim a tua enfermidade continua. And then you go to church. E depois você vai à igreja. And the preacher is saying God loves you. E o pregador lá diz, Deus te ama. I know what you are saying in your heart. Eu sei o que você está dizendo no seu coração. You are saying if you knew what I'm going through, you would not be saying what you are saying. Oh, Você está dizendo no seu coração, se soubesses o que eu estou passando, você não estaria dizendo isso agora. Because if God really loved me,
why would he allow me to go through what I am going Porque se through de now? verdade Deus me amasse, por que que Ele permite que eu passe o que estou sofrendo? And that's what the Israelites here would have been asking. E isso é exatamente o que o povo de Israel aqui estaria perguntando. Why would you say that you've loved us when we've gone through such a difficult time? Por que dirias tu, ó Deus, a nós, que nos amas quando estamos passando e temos passado por tanta dificuldade? Under the captivity of the Assyrians, Sob o cativeiro dos assírios, under the captivity of the Babylonians. sob o cativeiro dos babilônios. Look at how destroyed our own country is. Olha para o quão destruída a nossa nação, nosso país está. How can you say you love us? Como pode nos dizer que nos amas? And God, in answering, simply contrasts the people that are under Esau and themselves under Jacob. E em responder a essa pergunta, Deus simplesmente estabelece um contraste entre os povos que estão sob o domínio de Esaú e os que estão sob a herança de Jacó. That's what we've seen in verse 3 and verse 4. Então isto é o que encontramos no versículo 3 e 4. That I have laid waste the hill country of Esau, Que eu desolei o país de Edom, and even when these people have been trying to rebuild, I have still torn down what they have built. e mesmo quando Edom tentou reconstruir, mesmo assim eu derrubei as suas ruínas. I have continued to pour out my wrath upon them. Eu continuei a derramar minha ira sobre eles. And that is obviously different from the people of Israel. E isso claramente é diferente do povo de Israel. For them, it was a recent punishment that they were going through. Para eles estavam passando de uma punição, de um castigo recente. And it was in order to bring their hearts back to God. E o castigo de Deus sobre eles era para trazer os seus corações de volta a si. So that they might see His greatness. Para que eles vejam a grandeza de Deus. And so that verse in verse 5, your own eyes shall see this, and you shall say, great is the Lord beyond the border of Israel. Então, assim, a afirmação do versículo 5. Vocês com os vossos próprios olhos verão isso e exclamarão, grande é o Senhor. God wanted them to be convinced that He had a special love for them. Deus queria que o povo se convencesse de que Ele tem um amor especial pelo povo. And it was a love that was a covenant love between Him and the people of Israel. Esse era um amor de aliança entre Deus e o povo de Israel. It was a love that He gave to their forefather Abraham, and then to Isaac, and then to Jacob. Um amor e aliança que Ele, Deus, deu aos seus antepassados, a Abraão, Isaac e a Jacó. It was a love that did not punish to destroy, but it was a love that was punishing to restore. É um amor que não punia para destruir, mas um amor que punia para restaurar. It was a love that was meaning to bring them to Himself so that they might have a special relationship in every way. É um amor cuja intenção era trazê-los junto de si, perto de si, para que o povo tenha um relacionamento especial consigo. Instead of them giving their love to idols. Ao invés do povo amar ídolos. Friends, it is exactly the same way with us. E amigos, essa é exatamente da mesma maneira conosco. As Christians, we will go through difficult Como times. cristãos passaremos tempos difíceis. We have not arrived in heaven as yet. Nós ainda não chegamos aos céus. The COVID will affect non-believers, it will also affect us. A Covid-19 afeta tanto os não crentes, assim como a nós também como crentes. The poverty that is there in the world will also affect us. A pobreza que existe no mundo também vai nos afetar a nós. Don't listen to those preachers who tell you
that Christians are supposed to be rich here on earth. Não dê ouvidos àqueles pregadores que andam por aí a dizer que os cristãos devem estar a experimentar o céu aqui na terra. We are in the same world with unbelievers. Nós vivemos e existimos no mesmo mundo com os descrentes. We will suffer from the very diseases that others are suffering from. Nós sofreremos das mesmas enfermidades que os descrentes sofrem. But there is an additional suffering that will come upon us here on earth. E ainda mais há um sofrimento adicional que virá sobre nós como crentes aqui na terra. We will suffer persecution. Sofreremos perseguição. If we are going to be faithful to Jesus Christ. Se nós vamos nos manter fiéis a Jesus Cristo. The Bible says that those who are committed to righteousness will suffer persecution. A Bíblia diz que aqueles que se comprometem a promover a justiça sofrerão perseguição. It is not saying perhaps they will suffer. We will suffer persecution. Não diz que talvez sofreremos, mas sim que sofreremos. And added to that suffering E junto com esse sofrimento is that which is meant to sanctify us. é ainda o sofrimento que deseja e busca a nossa santificação. Where God deliberately wants us to undergo greater and greater godliness. O sofrimento pelo meio do qual Deus deseja que nós sejamos transformados, elevados a graus elevados de piedade e santidade. To learn to trust in Him. Para aprendermos a confiarmos nele. To learn to pray to Him. Aprendermos a orar a Ele. To take away those small idols that are in our lives. Para que Ele tire de nós aqueles pequenos ídolos em nossas vidas. That in itself often brings in suffering. Essas coisas que Deus faz em nós por si mesmas trazem sofrimento. But that's because God loves us. Mas isso Deus faz porque Ele nos ama. Remember what the book of Hebrews says in the New Testament. Lembra-se do que o livro de Hebreus diz no Novo Testamento? That all of us had fathers when we were growing up. Que todos nós tivemos pais quando crescíamos. And those fathers disciplined us. E esses pais nos disciplinaram. And it was not because they wanted to destroy us. Eles não nos disciplinaram porque queriam nos destruir. It is because they wanted us to grow up into responsible citizens. Mas porque eles queriam que nós crescêssemos e nos tornássemos cidadãos responsáveis. In fact, the book of Hebrews says that if your father was not disciplining you, de facto, o livro de Hebreus diz que se o seu pai não te disciplinava, it would have been because you are an illegitimate child. Isso é porque você não era filho legítimo dele. It means he did not care about you. Significa que o teu pai não se interessava contigo. But if your father really loved you, mas se seu pai verdadeiramente te amou, ele havia de aplicar a disciplina. You understand, eh? Entende isso? A disciplina? E aí eu choro, não é? But today, here you are, a disciplined adult. Mas, então, como resultado disso, está aqui você hoje como adulto disciplinado. We look back and we say, my father really loved me. E quando olhamos para trás, quando você olha para trás, agora diz, meu pai verdadeiramente me amava. You now respect your father for what he did for you when you were a naughty child. E você agora respeita seu pai pelo que fez por ti quando você era uma criança indisciplinada. So we come back then to this topic. E assim voltamos de novo para esse tópico. If we are going to pastor God's people in difficult times, se vamos pastorear o povo de Deus em tempos difíceis, they need to be convinced. Eles, o povo de Deus, deve estar convencido that these same difficulties are deliberately in the hand of God to make us better Christians. Que essas mesmas dificuldades estão nas mãos de Deus com o propósito de nos tornar melhores cristãos. That these same difficult times are coming from the heart
of a loving God. Que esses mesmos tempos difíceis que enfrentamos estão vindo de um coração amoroso de Deus. Yes, it is difficult, Sim, é difícil, but it is because He loves me. mas é porque Ele me ama. He's drawing me close to Him. Ele está me atraindo a si mesmo. That's something God's people need to lay hold of. E isso é algo que o povo de Deus precisa compreender. Our God is good. Nosso Deus é bom. Our God is good. Nosso Deus é bom. I don't know whether you have this saying in Portuguese, but in English, we have people say God is good and they answer all the time. And then all the time, God is good. Não sei se vocês conhecem o ditado em Moçambique, mas normalmente diz-se: Deus é bom e todo o tempo Deus é bom. All right, so that's the first point. Então esse é o primeiro ponto. He's not just good sometimes, Deus não é bom algumas vezes. He is good all the time. Ele é bom todo o tempo. Even when we are going through difficult times, Mesmo quando estamos passando por dificuldades. God is good. Deus é bom. Let's quickly go on to the second part. Então avancemos para a segunda parte. We have seen that we must see that God is good. Já vimos que temos que reconhecer que Deus é bom. We must also see the glory of God. E devemos também ver a glória de Deus. And this is what God was now accusing the people of Israel about. E essa era a acusação de Deus contra o povo de Israel. I'll ask our brother here to read verse 6 down to verse 8. Então leamos juntos agora os versículos 6 a 8. Malaquias 1, 6 a 8. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem, a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. God accused the people of Israel concerning this matter, Deus acusou o povo de Israel a respeito desse assunto. that they did not really respect him. Que eles realmente não o respeitavam. And he likens it to two examples. E ele assemelha o comportamento deles a dois exemplos. First of all, he says a son honors his father. Primeiramente, ele diz que um filho honra o seu pai. Number two, a servant honors his master. Em segundo lugar, um servo honra o seu mestre. Then he's saying to them, you show me how you are honoring me. Então diz ele para Israel, vocês me mostrem então como vocês me honram. Simple. You just show me how you are doing it. Não é complicado, apenas me mostrem como vocês estão me honrando. And especially the priests are the ones that he wants to speak to here. E ele fala especificamente aos sacerdotes aqui. Because in many ways, they were the remaining leaders of the people of Israel. Porque de muitas formas os sacerdotes eram os
líderes que permaneciam do povo de Israel. Because of the fact that they were no longer under kings, because the kings had been removed by the colonialists. Porque já não havia reis. Os reis haviam sido removidos pelos colonos. But there were still the priests that were in charge of the worship of God. Mas ainda havia os sacerdotes que tinham a responsabilidade da adoração ao Senhor. And so they're the ones that, through Malachi the prophet, they're the ones being challenged. Então, são os sacerdotes que são desafiados através de Malaquias. And they seemed to have been surprised about the accusation, you see. E eles parecem que ficaram surpreendidos pelas acusações. The way in which the people were surprised when God said, I love you. E essa surpresa é da mesma maneira, é manifesta da mesma maneira que eles se surpreenderam quando Deus diz, eu vos amo. They said, how do you love us? E eles disseram, como é que você nos ama? Well, now it is the priests that are surprised when God is saying, you don't respect me. E agora são os sacerdotes que estão surpreendidos quando Deus diz, vocês não me respeitam. It's like it's a false accusation. E os sacerdotes respondem como se fosse uma falsa acusação. I find it a lot back home in Zambia. Eu encontro esse tipo de resposta lá em casa, na Zâmbia. When a man is having an affair outside, a love affair outside his home. Quando um homem está tendo um relacionamento romântico fora da sua casa, do seu casamento. And he brings in the relatives to come and sort out the problem. E eles trazem os familiares para virem resolver o problema. They like to say, this woman does not respect me. Eles gostam de dizer, essa mulher aqui não me respeita. And the woman is saying, how am I failing to respect you? E a mulher está perguntando, mas como é que não te respeito? Usually, in that case, the man is lying. Muitas vezes, naquele caso, o homem é que está a mentir. He just wants an excuse to get rid of his faithful wife. Ele só está procurando de uma desculpa para se separar da sua esposa fiel, da sua fiel esposa. So he starts saying, when I come back, I find my food is cold. Então ele diz, eu quando volto, encontro minha comida está fria. But what do you expect? You are coming home after midnight. How will the food remain warm? Mas o que você esperava? Se você volta à meia-noite, como é que a comida vai estar ainda quente? Okay, so there you understand that the woman will be surprised. Ok, então vocês entendem que naquela situação a mulher estaria surpreendida. But here, there was no reason for the priests to be surprised. Mas aqui não havia razão para os sacerdotes ficarem surpreendidos. Because as the Bible goes on to tell us here, porque conforme a Bíblia vai nos dizer aqui, they were accepting blind and crippled animals for sacrifice. Eles estavam aceitando animais cegos e aleijados para os sacrifícios. Surely that was wrong. Certamente isso estava errado. And that's what God is saying here. E é o que Deus está dizendo aqui. He says, verse 8, when you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? No versículo 8, Deus pergunta, quando você oferece um animal cego em sacrifício, não é isso mal? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? E quando você oferece o coxo ou o doente, o animal doente, não é isso mal? It's a very simple question he was asking there. É uma pergunta simples que Deus está perguntando. Because if I'm really respected, is this what you're supposed to do? Porque se de verdade sou respeitado, é isso que vocês deviam estar fazendo? I remember when I was a small boy. Me lembro quando ainda era menino. Before Jesus changed my heart. Antes de Jesus mudar meu coração. Remember? Before Jesus changed my heart. Lembrem-se bem, antes de Jesus mudar meu coração.
we would go with our parents to church. Nós costumávamos ir com nossos pais à igreja. And just before we get into church, our parents would then give us the offering we are supposed to give in church. E antes de nós entrarmos na igreja, os nossos pais costumavam nos dar o dinheiro da oferta que devíamos entregar na igreja. And what I would do is I would take that money and put it in my right pocket. Então o que eu fazia é levava aquele dinheiro e colocava no meu bolso do lado direito. And when it's now time to give offering in church, E quando é tempo de dar a oferta na igreja, I would get money out of my left eu pocket. tirava dinheiro do meu bolso esquerdo. And it would be smaller money. E seria dinheiro menos dinheiro. And that's what I would put in E there. esse é o que eu ia pôr lá. I would be making a profit in church. Então eu fazia lucro na igreja. Okay, so it was before Jesus did what? He changed my heart. Lembra-se, foi antes de Jesus fazer o quê? Mudar meu coração. It's one of the many sins that God has forgiven. Esse é dos muitos pecados que Deus me perdoou. Okay, so God here is now saying, look, if you think you were not respecting me, why don't you try to do this with your governor? Então Deus diz para eles, está bem, se vocês acham que isso não é falta de respeito para comigo, por que não tentam fazer a mesma coisa com o vosso governador? The way you are treating me, Da forma que vocês me tratam, treat your governor like that. tratem o vosso governador dessa maneira. Let us see if he is going to accept you. E vejamos se ele vai vos aceitar. I like to apply this today, especially to timekeeping. Então eu gostaria de aplicar isso hoje com respeito ao uso do tempo. Timekeeping. O uso do tempo. When we've got an appointment with a very important person in our town or country, we are very early, very early. Quando nós temos um compromisso, um encontro com uma pessoa muito importante na nossa cidade ou no nosso país, o que fizemos? Nós chegamos lá muito cedo. But when it's church, Mas quando é igreja, it's not just in Zambia, even não, Mozambique. então não é só em Zâmbia, parece que é Moçambique também. The time we're supposed to be there, that's when we are still in the bathroom at home. No tempo que já devíamos estar lá, é quando ainda estamos na casa de banho em casa. And even when we are walking to church, it's as if we are very early. E mesmo quando já estamos a caminhar para a igreja, andamos como se estivéssemos muito à frente do tempo. We are very slow. Andamos very tão devagar, very slow. tão devagar. He's Como se saying, you try and do that to your governor, Deus diz, então tenta fazer isso ao teu governador. and you see how he will chase you very quickly to go back home. E veja se ele não vai correr contigo para voltar para a tua casa de onde veio. That's what he's talking about here. É o que Deus está dizendo aqui. That there is a loss of appreciating the glory and honor of God. Que o povo perdeu a atitude de apreciar a glória e a honra do Senhor. And then he says, and then you are surprised that I'm not answering your prayers. E depois ele diz, e isso vos surpreende quando eu não respondo às vossas orações. If you are not honoring me, why should I honor your prayers? Se vocês não me honram, por que devo eu honrar as vossas orações? Look at verse 9. Olha o versículo 9, no nosso texto. Verso 9. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta, Ele os atenderá
Pergunta o Senhor dos Exércitos. You see, there must be a relationship which shows honor for honor. Deve haver relacionamento que indica honra por honra. God is demanding honor from us. Surely we should honor him and then expect him to honor our prayers. Então Deus está exigindo honra de nós, que vai honrar o nome dele, e em retorno, ele vai honrar as nossas orações. Again, from my childhood, another story to make this clear. Mais uma vez, uma outra história da minha infância para ilustrar isto. My father came back from work one day. Um dia meu pai voltou do serviço, He sat in his chair, ele sentou na sua cadeira kicked off his shoes, e tirou os sapatos dos pés, and said, "Take them to the bedroom and bring my slippers." chutando-os, ele disse, leva os sapatos para o meu quarto e traga-me sandálias. I said to him, "Dad, why do you send me so much? I'm tired of you sending me." Eu disse para ele, papá, por que me manda tanto? Eu estou cansado de você me mandar. He said, "Okay, leave them alone. Ele disse, está bem, deixa os sapatos aí. When your school shoes finish, don't send me to the shops to buy you new shoes." Quando os teus sapatos da escola acabarem, não me manda me comprar outros. I quickly got his shoes and took them to the bedroom. Eu depressa peguei meus sapatos e levei-os ao quarto. I realized that actually is a honor to honor relationship. Eu logo reconheci que de verdade, de fato, há relacionamento de honra por honra. In fact, he could have even said to me, when you get hungry today, don't eat my food. De fato, ele podia ter dito, quando você ficar faminto hoje, não coma a minha comida. When your clothes get dirty, don't put them in a place for washing with my washing powder. Quando a tua roupa se sujar, não ponha para ser lavado junto com a minha roupa. Friends, it's the same with us. Isso é o mesmo conosco, amigos. God already looks after us so much. Deus já cuida tanto de nós. He's the one who feeds us. Ele é quem nos alimenta. He's the one who makes our hearts to continue pumping blood. Ele é que faz os nossos corações continuarem a receber e circular o sangue. He's the one who's given us brothers and sisters and parents and children. Ele que nos dá irmãos e irmãs, pais e mães, e filhos. He's the one who's given us friends. Ele que nos dá amigos. He's the one who's given us peace in our country. E Ele que nos dá paz em nosso país. And therefore, surely, even before we speak about praying, E portanto- we should be honoring Him. E portanto, de certo, mesmo antes de começarmos a orar, devíamos o honrar. Amen. Amém. It is because we are failing to do that, E é porque nós falhamos fazer isso, that therefore His discipline comes upon us, que então a disciplina dele vem sobre nós. as it came upon the people of Israel. Da forma que ela sobreveio ao povo de Israel. In fact, at this point in verse 10, he's even now saying, shut the doors and stop giving me sacrifices. Até agora, Deus já chegou ao limite e no versículo 10 diz, fechem as portas e parem com os vossos sacrifícios. Let's look at the words in verse 10. Vejamos as palavras no versículo 10. Olha aqui, João 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao mesmo não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas.
The point that God is making there is that that's not the way it's supposed to be. O que Deus está dizendo aí é que isto não deve ser desta maneira. And that's why he had already sent the Assyrians and the Babylonians to take them into captivity. E é por causa dessa razão que ele já havia enviado os assírios e os babilônios para os levar ao cativeiro. Because they were giving their hearts to idols instead of to the living God. Porque eles estavam entregando seus corações aos ídolos, ao invés de entregar seus corações ao Deus vivo. And even their very worship of God was lukewarm. There was no heart, no love. Até a sua adoração a Deus não era uma adoração calorosa, não tinha vida, não tinha coração. He says there in the following verses, verse 11 to verse 13, that he wants to be glorified across the whole of history. Nos versículos 11 a 13, ele diz aí que ele quer ser glorificado através da história mundial, universal. He wants to be glorified in Zambia and in Mozambique. Ele quer ser glorificado em Zâmbia e em Moçambique. He wants to be glorified here in Nampula. Ele quer ser glorificado aqui em Nampula. So your very worship should show how great he is. Então a sua própria adoração dele devia demonstrar o quão grande ele é. When people live with you in your home, when they come to your church, they must say, wow, these people really respect God. Quando as pessoas vivem contigo em sua casa ou quando eles vêm visitar na sua igreja, deviam ser, oh, veja lá o quão esse povo honra e respeita a Deus. But what happens is when people are going through a difficult time, mas o que acontece é que quando as pessoas estão passando por tempos difíceis, pastors feel as if anything they do for God is a big favor. Os pastores sentem e acham que, ou como que se, qualquer coisa que eles estão fazendo por Deus é um grande favor. So if COVID has taken them away from church, então se a Covid lhes tirou da igreja, and now they are coming back, and they're coming back very, very late for worship. E agora que estão voltando e chegando muito atrasados para o culto da adoração. And as they sit there, they are sleeping in church. E depois ao sentar aí estão adormecendo dentro da igreja. The pastor still feels, no, at least they came. O pastor ainda senta, pelo menos ainda vieram. At least they came. Pelo menos vieram. I shouldn't put demands on them. Então não posso fazer exigências sobre eles. Because they're already so discouraged. At least they came. Porque eles já estão tão desencorajados. Pelo menos vieram. God is saying no. E Deus está dizendo, não, eu sou um Deus grande. I must be worshipped in a way that shows my greatness. E eu devo ser adorado de forma que demonstra a minha grandeza. Amen. Amém. Amen. Verse 11 to verse 13. Verso 11 a 13. Vejamos então o que diz. Versículo 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte. É isso mesmo? Então, começa de novo, verso 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês
trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. He says, shall I accept that from your hand? Ele pergunta, devo eu aceitar isto das vossas mãos? And the last verse in this chapter is giving us the answer. E o último versículo neste capítulo nos dá a resposta a essa pergunta. Verse 14. Veja o versículo 14. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, e meu nome é temido entre as nações. Friends, that's why Jesus came. Amigos, essa é a razão por que Jesus veio. He came to show us the love of God. Ele veio nos mostrar o amor de Deus. He also came to show us the glory of God. E ele também veio nos revelar, nos mostrar a glória de Deus. That's why he died on the cross. É por isso que ele morreu na cruz. To show us the love of God. Para nos mostrar o amor de Deus. And to also reveal the glory of E God. também para revelar a glória de Deus. As by his Spirit he comes to live in our hearts. E pelo seu Espírito ele vem, ao vir ele viver em nossos corações, to cause us to be real worshippers of the living God. é para nos causar a sermos verdadeiros adoradores do Deus vivo. Therefore, let us never compromise on these two realities. Então, nunca comprometamos essas duas realidades. Our God is a loving God. Nosso Deus é um Deus de amor. He's also a glorious God. Ele é também um Deus glorioso. Amen? Amém.